Olá, eu sou Nariane Sá, meu trabalho é Comida com História, cidade de Mato Verde, suas receitas, técnicas e ingredientes. Esse trabalho foi realizado junto com a professora orientadora Cristiane Correia. Então, a cidade de Mato Verde ela fica localizada na mesorregião do norte de Minas, na microrregião de Janaúba, e ela tem sua ocupação realizada por exploradores de Salvador e por inconfidentes fugidos da perseguição. Ela se torna, no leito do seu rio, um ponto comercial muito importante para os tropeiros, por conta de sua localização estratégica. Então, com isso, a cidade começa a se desenvolver a partir daí. E principalmente porque vai ser o encontro onde você vai encontrar produtos tanto do Cerrado quanto da Caatinga, por conta desse ponto estratégico. Com a transformação e tudo mais, vê-se a necessidade de registrar todos esses hábitos que estão se perdendo e estão cada vez mais escassos. Então, foi feita uma abordagem qualitativa através de entrevistas, usando uma metodologia baseada nos trabalhos de Miller, de Bortnowska e Alberton. No decorrer das entrevistas, algumas coisas foram unânimes, que nem o requeijão, o consumo do requeijão e a fabricação. O requeijão é simplesmente um queijo que ele é cozido no leite e adicionado de manteiga de garrafa, conhecida na região como manteiga de requeijão. Foi notada o uso de 3 bases da cultura alimentar, que é o feijão, o milho e a mandioca. Com relação ao feijão, tem uma diversidade tanto de nomenclatura quanto de grãos em si. Era-se consumido a feijoa, fava, o consumo de andu, principalmente em formato de farofas, que quando não tinha de mandioca, usava-se a de milho torrado, o feijão embebido, que é farinha jogada no feijão, só que mais ralo, o capitão, que vai ser em textura mais grossa, e ele vai ser mais durinho, vai ser formatado com a mão e tudo mais. Com relação ao milho, tinha-se a fabricação de pamonha, mingau, tanto o mingau do milho fresco quanto o mingau de fubá, o milho cozido, o milho assado na brasa, direto na brasa no caso, o mucujã, que seria o bungunzá salgado, só que sem nenhuma adição, somente cozido com sal, com água e sal. Consumo de pipoca, farinha de cadela, que é a farinha do milho torrado, batido no pilão, às vezes consumido com rapadura. O cuscuz, a canjiquinha, que era um substituto do arroz, porque o arroz ele só era produzido no período que tinha chuva, porque era produzido nos brejos e é uma região árida. Todo era processado tecnologicamente nas próprias casas. Além disso, tinha 3 formas de se fazer bolos de milho. No caso, alguns eram feitos direto na pedra, outros eram assados com uma folha de frano em cima e as brasas em cima dessa folha, protegido por uma folha de bananeira, enquanto outros eram modelados dentro da folha de bananeira e já colocado no forno a lenha. Com relação à mandioca, era feita em casas de farinhas compartilhadas, aí tinha o beijo de goma, o beijo de farinha, feita à brevidade, que é o bolo de goma com especiarias, feito farofas, paçoca de carne de sol, pirões de tatu, fígado, pirão de ovo, de galo capão que no caso castrado, né, para as mulheres grávidas e tudo mais. A cana era produzido tanto para a produção de cachaça e rapadura própria ou para venda para esses alambiques. E os métodos de conservação para as carnes era as carnes na lata, que é a carne frita e armazenada na própria gordura. Também tinha carne defumada no fumeiro, né, como chama na região, colocada em cima do fumeiro do fogão a lenha. As mantas também eram retiradas, eram salgadas, e aí eram armazenadas em potes de barro que colocavam uma pedra e selava também com o barro. Tinha a produção de linguiça, alguns ingredientes que se consumiam também era o cariru, coquinho azedo, batatinha dos Gerais, o maxixe do reino, o picado de banana verde. E assim se conclui que muito se perdeu e muito tem se perdido, por isso se faz tão necessário isso de registrar e documentar. Então a gente fez um trabalho que foi alcançado os objetivos, onde a gente achou muita técnica que já estava sendo desconhecida. Então, muito obrigada.